Desde começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Boa noite. É mais um prazer estar aqui semanalmente com um camarada fazendo esse programa, né? Vamos que vamos. É muito importante. Hoje o tema é ainda mais explosivo, né? Nosso tema hoje tem a ver com a questão de Gaza. Proposta de Trump quer legitimar o genocídio em Gaza. Na verdade, é uma referência, né, Léo? A proposta feita esta semana, se eu não me engano, você até pode me corrigir, essa semana, né, Léo? Segunda-feira. Que ele fez uma proposta de paz, né? De paz, entre aspas, é a paz dos cemitérios, né? Que o imperialismo sempre quis para lá. E que, na verdade, significa uma continuidade desse processo de roubo de terras palestinas por Israel no seu movimento expansionista, né? Então, Léo, como é que você, camarada, começaria a abordar essa proposta e o contexto em que ela se insere, tendo em vista que mais de 100 mil, cálculos assim por baixo, de que mais de 100, 110 mil palestinos já foram assassinados pelo Estado terrorista de Israel? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Olha, André, há quem diga, estudiosos de universidades europeias respeitadas, que falam em 200 mil pessoas mortas, certo? Mas o número oficial, né, reconhecido, inclusive por Israel, fala em 66 mil. Mas, na realidade, seguramente, para a gente não errar, esses números só serão conhecidos posteriormente, a partir de alguns estudos mais específicos, mas podemos falar em 100 mil pessoas, com segurança, certo? Uhum. Você me perguntou por onde a gente começa. Uhum. Eu acho que seria importante a gente repetir uma coisa que a gente falou aqui, certo? Explicar o que é genocídio, certo? Sim. O genocídio não é simplesmente, como muitas pessoas supõem, matar muitas pessoas de vez ou num só processo. O que nós vimos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as bombas, né? Que os Estados Unidos lançaram sobre a população civil de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, foi um assassinato em massa, mas não foi genocídio, certo? Isso é importante, assim como as bombas que a Inglaterra lançou sobre várias cidades alemãs, a principal delas, Dresden, onde se diz que morreram cerca de 200 mil pessoas, certo? Bem, então é bom deixar isso claro. Um genocídio se caracteriza porque você atinge, você quer destruir, de fato, destrói um povo por ser aquele povo e não outro. Entendi. Certo? Ou seja, o que une um povo? Em primeiro lugar, uma etnia, né? Um povo não precisa de um Estado, aliás, para ser um povo, certo? Não existia ali um Estado palestino, certo? Ali, no caso, até então, era colônia, né? Vamos botar as coisas em seus devidos lugares, né? O povo palestino estava lá. Então, foi o povo palestino que foi destruído antes mesmo da fundação do Estado de Israel, como já falamos aqui várias vezes, e estão nos livros mais importantes, né? Antes, a Inglaterra infiltrou facínoras que tinham sido criados
da guerra, para mais tarde a gente ocupar, principalmente Haifa foi um exemplo mais claro. Sim, certo? sim. E depois, logo, em 48, teve a NAFTA, genocídio, certo? E você, bem, em 67 também, e depois em Gaza, continuadamente, agora a partir de outubro, né, de 23. Então, isso é genocídio. Foi o que os Estados Unidos fizeram com indígenas, certo? Na América do Norte, aqui foi feito também por Portugal, Espanha fez também. Todos os processos de colonização, de ocupação, certo? Significam genocídio. São praticados genocídios. Na Austrália, na América Latina como um todo, na Ásia, em todo lugar. O capitalismo praticou o genocídio. Sim. Então, você negar o genocídio em Gaza, isso eu queria ressaltar, você abre uma porta para negar os genocídios em geral. Se aquilo não tem importância, se isso não aconteceu, bem, vou voltar a esse assunto. Agora, a proposta em si do Trump veio do Trump. Quem é o Trump nós já falamos e vamos abordar hoje também. Mas a proposta é uma proposta absolutamente inaceitável. É uma proposta que parece, sinceramente, André, parece um deboche. Esse psicopata desse Trump que é um psicopata, né? Também. Um psicopata também, um fascista psicopata. A proposta dele, na realidade, eu vou ler aqui os termos da proposta dele, que eu anotei, para a gente começar a discussão, né? Que foi aceita por outro fascista psicopata. Isso parece até uma redundância, né? Falar fascista, psicopata, porque são todo fascista é psicopata. Nem todo psicopata é fascista, mas todo fascista é psicopata. Bem, o psicopata do Netanyahu aceitou a proposta, falou que estava certa. O que também é uma mentira. Vamos botar as coisas no lugar, né? Já ficou quando o Netanyahu disse que aceitava, tem tramóia aí, tem malandragem, tem molecagem, tem crueldade, tem genocídio continuando, certo? Então, a primeira coisa, Gaza. A primeira coisa, não está falando da Palestina como um todo, certo? A proposta é para Gaza, certo? Não está falando da Cisjordânia, ok? Tá. Vamos voltar a isso também. Mas sempre a gente tem que insistir. Então, Gaza seria gerida por um comitê internacional presidido por quem? Pelo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o senhor Donald Trump. Certo? Ele se instalaria ali, coisa que ele gosta muito, como um grande mandatário, mandando prender e mandando soltar, isso no sentido literal. Certo? No sentido literal. Ele teria autoridade política ancorada na força dos seus canhões, dos seus aviões, e legalizada. Certo? Assim seria. Então, isso. Teria um comitê internacional, certo? Fala-se até no Tony Blair, aquele traidor, aquele picareta da Inglaterra, que foi primeiro-ministro, ele faria parte desse comitê. Mas quem mandaria, certo? Nos termos do acordo, quem era a autoridade suprema, o ayatolá deles, seria o Trump, certo? Bem, desse governo. Anistia ao Hamas, se o Hamas entregar as armas. Primeiro pega as armas do Hamas, certo? E depois dá anistia
ao Hamas. Seria assim. Primeiro entrega as armas. Agora, quem vai confiar nisso? Que vai Quem vai entregar confiar que eles vão as estar armas nesse... para o imperialismo Eles já assassino. cumpriram alguma vez promessas e acordos? Nunca. Eles já falaram, eles que eu falo, os nazis sionistas, já falaram, que governam Israel, que formam o Estado de Israel, mais do que isso, formam o Estado de Israel. Eles já deixaram de mentir alguma vez? Nunca. Mentiram uma atrás da outra, certo? Então, daria anistia, só se o pessoal do Hamas for muito bobo, né? O que não parece. Então, vamos deixar claro, se o Hamas fizer isso, é suicídio, tranquilamente, né? Bem, e a promessa, essa aí é para só quem estiver sentado, que estiver em pé, caia ao ouvir isso, prometendo um Estado palestino no futuro. E o Netanyahu falou na Casa Branca, reunido com Trump, ele falou que concorda com isso. E no dia posterior ele falou a existência de olha para você ver, de um Estado palestino é incompatível com a existência do Estado de Israel. E agora? Ou seja, é uma rede de mentiras, certo? Que realmente remete para a realidade que nós estamos falando de um bando de moleques. Ou seja, o encontro de Netanyahu com Trump é formação de quadrilha. É formação de quadrilha, é só bandido, certo? Então, são esses os termos gerais do acordo, certo? Isso é absolutamente inaceitável, certo? Inaceitável. Existiria um comitê tecnocrático presente em Gaza, formado por palestinos, puramente tecnocrático. Signifique isso que venha significar, sem explicitação, certo? Olha, se o governo atual, bota aspa aí, tá? O governo da Cisjordânia com Mahmoud Abbas, né? Já não faz nada, não tem autoridade. Eu tenho contato com gente que acaba de chegar da Cisjordânia, certo? Não manda nada. Não manda nada. Absolutamente nada, né, Léo? Nada. Os bandidos, aí é bandido, dos colonos israelenses matam à vontade, anda para lá e para baixo com um fuzil pendurado aqui, certo? E pelos campos de refugiados, fazendo o que querem, ameaçando, fechando, não deixando gente passar, nem o direito de ir e vir ali na Cisjordânia, certo? Já a Cisjordânia, a administração técnica, vamos chamar assim de tecnocrática, o diabo que seja, do Mahmoud Abbas, né, da Fatah, não manda nada, eu mandaria aí que nem isso, nem autoridade palestina seria, no projeto do Trump não chama autoridade palestina. É um comitê tecnocrático, seja o diabo que foi isso. É um absurdo sem tamanho. Essa é a proposta. Agora, voltando ao Trump. O Trump falou que acabaria com a guerra da Ucrânia em uma semana, ou sei lá, em 2 dias, e acabaria com a guerra em Gaza, primeira coisa. Não tinha guerra em Gaza. Tem massacre e genocídio. É isso. Certo? Não tinha guerra, não. O ato de 7 de outubro foi uma autodefesa, certo? Do Hamas. Sem dúvida. Eu acho, particularmente, André, essa é uma posição pessoal, que o Hamas não mediu direito o tamanho das suas pernas, ou seja, a consequência do seu ato, né, de justiçar os ocupadores, certo?
Eu não, moralmente condenando o que o Hamas fez no 7 de outubro, que foi invadir e resultando na morte de... Não tinha nenhuma criança morta, dos adultos que são soldados em Israel, lá no limite ali da faixa de Gaza, certo? No sul de Israel, então. Quer dizer, eu não acho que foi bem planejado aquilo. Mas isso é outra questão. Poderia se aceitar, eu creio, discutir outra tática de combate aos nazistas de Israel, certo? Mas a tática não. Essa tática resultou no que a gente viu, né? Esse morticínio de crianças e mulheres e homens e velho e moço, tudo que eles estão fazendo, essa crueldade, eu não diria sem par na história, porque teve o extermínio dos indígenas na América do Sul e do Norte, e teve Hitler, e teve o nazismo sobre o pessoal de etnia judaica, o que é discutível e discutido se foi de etnia judaica todos que morreram no Holocausto, que morreram 6 milhões, parece estar fora de discussão, mas que todos tinham etnia, sangue e cultura, certo? Judaica é discutível, tem muita gente discutindo isso. Tem até um livro chamado A Criação do Povo Judeu, que discute isso profundamente. Se o nome do autor agora eu já citei aqui. Mas tem outros também. Né? Um deles é o Norman Finkelstein, né? Muito conhecido. Mas, então, voltando, né, ao caso do Trump. Só para dar um exemplo, olha, não sei se foi na terça-feira, foi na terça, o Trump baixou uma orientação, olha para você ver, de alerta aos generais norte-americanos do Exército e correspondentes da Marinha e Aeronáutica das Forças Armadas, na linha de generais 4 estrelas, que não podiam ser obesos, que ele ia mandar perseguir se fossem barrigudos. Vamos usar a palavra que se usa muito no Brasil. Se eles fossem barrigudos... Mas você olha só aonde chegam esses nazistas. Também isso é um absurdo do mesmo tamanho que dizer que os povos negros são inferiores, que os judeus são inferiores, certo? É o mesmo absurdo, certo? Mas o pessoal, às vezes, não leva isso em conta, certo? Não leva isso em conta. Da mesma mente que sai uma coisa dessa, certo? Sai a formulação de que a raça ariana é superior às demais. Olha para você ver. É a mesma mente, eu quero deixar isso muito claro, é a mesma mente apodrecida pelo fascismo que faz isso, que é o que pratica o governo e o Estado de Israel. Olha para você ver a história se repetindo enquanto farsa, como diz Marx. Eles se acham superiores, se dizendo de uma raça judaica, certo? Eles se dizem superiores aos demais. Por quê? Porque somos escolhidos por Deus. Eles acham que os judeus, a raça judaica, usar esses termos, sim, mas a cultura, a etnia judaica, vamos usar assim, um termo mais rigoroso, porque esse negócio de raça é meio complicado. Mas a etnia judaica é superior às demais. É superior aos brancos, aos negros, aos amarelos, certo?
É uma coisa assustadora. E nisso se justificam politicamente e justificam igualmente os atos bárbaros que cometem. Ou seja, a negação do outro enquanto gente, enquanto portador de direito. Eu tenho esse direito porque sou superior, o outro não tem, certo? Isso justifica para eles, ou explica, eu acho que eles não estão atrás de justiça, não, mas explica o que eles estão fazendo, o genocídio que eles estão praticando, certo? Então, o próprio criador, vamos dizer assim, o primeiro líder do Estado, não é o criador seria o sionismo, seria o Theodor Herzl, mas o Shimon Peres, que foi o primeiro mandatário do Estado israelense, falou: minha Constituição é algo, é um conjunto de princípios que criam e organizam um Estado. É um conjunto de leis que criam e organizam um aparato estatal. Ele falou: nossa Constituição é a Bíblia. Olha para você ver. Bíblia que ele fala, André, é bom a gente deixar claro, é o Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo. Certo? É com o Velho Testamento que era a expressão jurídica, certo? A expressão, mandamentos para lá e para cá e tal, a expressão jurídica de um Estado em criação, um Estado escravocrata. Certo? Escravocrata. Tinha escravos, o senhor Abraão era dono de escravos, certo? No Estado judeu antigo. Vamos deixar isso bem claro, certo? Então, quer dizer, qual o significado específico dessa proposta do Trump, do ponto de vista político geral e até filosófico? Eu acho que a gente tem que explicitar isso, porque às vezes passa como apenas uma maldade desse psicopata fascista, mas não, tem fundamentação, veja bem, vamos entrar. Por que essa tentativa, esse querer, né, justificar esse genocídio? Primeiro é lançar ao olvido, ao esquecimento. Se você chega, e se chegar a um acordo como esse, você está lançando o que ficou para trás no esquecimento. Porque esse acordo, veja bem, não supõe a punição de criminosos. Verdade. Bem lembrado, Léo. Dos crimes cometidos, o crime bárbaro, que é o genocídio. Não, faz de conta que não existiu. Né? Léo, permite só fazer um comentário? Por isso que o título está muito acertado, o título do programa de hoje, né? Trump busca legitimar o genocídio, né? Porque você, através de quê? Do esquecimento. Você esquece, então o que passou, passou. Certo? Entendeu? Se Eva comeu a maçã, passou, meu irmão. Certo? Certo? Se o jacaré comeu a onça lá no confins da Amazônia, já passou, não tem nada a ver. Certo? É disso que se trata. Então, essa legitimação, ela vem através de fazer de conta, certo, de que não passou nada, nós não estamos cobrando, matar é tranquilo, certo? Mesmo que não matar, certo? Você é uma pessoa, você mata outra, você passa a condição de réu e assassino, mas se você não passa para a condição de réu e assassino, você não matou ninguém. Olha a lógica diabólica disso. Certo? A lógica diabólica disso. Essa tentativa
de legitimação é a mesma que fundamenta uma proposta implícita de impunidade, certo? Então, nós vamos levar Netanyahu para um novo julgamento de Nuremberg, quando foram os assassinos nazistas de Hitler foram julgados, os generais, comandantes. Por quê? Entende? É isso. A impunidade. Se esse tratado implicasse levar o Netanyahu para um julgamento em Nuremberg, entre aspas, né, um julgamento de Nuremberg, quando os nazistas foram julgados no pós-guerra, pós-segunda, aí sim, você podia ter falado um acordo. Mas o acordo se fundamenta na impunidade. É outro traço dessa proposta de Netanyahu. É outro. Está tudo bem, vai estar tudo bem, certo? Incorporar esse tratado, aceitar esse tratado, é incorporá-lo à história de um modo pacífico. Certo? É como o que passou, o genocídio, tivesse sido alguma coisa como um tsunami, certo? Que deu na faixa de Gaza, que deu na antiga Palestina, na região antiga Palestina, certo? Um tsunami que matou, até agora, 3 milhões de pessoas, se julga, matou 2 milhões de pessoas até agora, mas tem 2 milhões na faixa de Gaza, 1 milhão na Cisjordânia, fora o que tem no Líbano, etc. e tal. É como se fosse um tsunami. Não teve nada, certo? Alguma coisa como a chuva. Isso chama naturalizar. Isso. Em filosofia se chama naturalizar, ou mais especificamente, um termo criado por Lukács, que é reificar, transformar em coisa. Um pedaço de pedra. Ninguém tem culpa ou responsabilidade. Um pedaço de pedra. Sim. É coisa. Certo? É coisa. Não é gente. Por trás disso, tem uma visão desumanizadora da humanidade. Essas pessoas, Hitler e Netanyahu, expressando ambos realidades sociopolíticas, certas realidades sociopolíticas, e no nosso caso, nós temos gente assim também, o Bolsonaro, né? Sim. Essas pessoas desumanizam os outros. São coisas. Você não pega uma pedra preciosa e bota no esmeril e tal, para dar forma, é o que eles fazem. Sim. Pega as pessoas como se fosse um pedaço de pedra, para moldá-las como eles querem. No caso do genocídio, matar, simplesmente matar, como se mata. Aliás, eles consideram, quem não é, esse governo e esse Estado de Israel. É bom deixar claro, nós não estamos falando mal de judeu, não, pelo amor de Deus. Claro, claro. Seja etnia, seja raça, seja o Claro. diabo. Então, nós não somos contra o judeu. De jeito nenhum. Que para nós ser judeu, o brasileiro, o francês, o russo, o chinês, o diabo, é tudo a mesma coisa. Certo? A não ser que se queiram desmentir a ciência, né? E colocar hipocrisias e mentiras no lugar da ciência, aí você pode falar isso, certo? Não, mas nós não estamos aqui para isso. E mais que isso, como eu falei no início, se você justifica através da impunidade, são instrumentos de justificação, da impunidade, do esquecimento, da coisificação ou reificação, o genocídio, você abre as portas, encara as portas para justificar todos os genocídios que o capitalismo cometeu até agora,
só para ficar no capitalismo. Uhum. Certo? O que foi a chamada acumulação primitiva do que fala Marx no Capital? A acumulação primitiva que deu o ponto de partida, o ponto de largada para o capitalismo. Se não tivesse isso, não existiria capitalismo. Certo? O que foi isso, se não o processo de acumulação? O que foi isso, se não genocídios repetidos de forma sistemática? Hein? Então, essa é a pergunta. A acumulação primitiva sobre a qual vieram a Revolução Industrial 1 e 2 e etc. e tal. Sobre a qual vieram os computadores de que estão falando. Olha, gente, é bom deixar isso claro. Os computadores, os celulares e tudo, se vocês colocam na linha de uma escada ou de uma escala, eles vêm da acumulação capitalista. Eles vêm da acumulação primitiva. Sim. Na mesma lógica. Não é por suposto que tudo que diz a respeito a uma tecnologia sofisticada só possa ser criado pelo capitalismo. Não. Você vê que a China, hoje, é um país socialista, contra os trotskistas que dizem que não é um capitalista, é imperialista, aquele partido grego que está querendo criar uma internacional em torno dele, que não tem nem programa, aquele partido grego, nem programa tem. Mas ele quer criar, ele que está engrossando isso, que a China não é socialista. Bem, mas você vê que a China desenvolveu uma tecnologia, e a própria União Soviética. Quem foi que lançou o primeiro homem no espaço e todas as consequências? Veja bem, mas o que foi criado a partir da chamada livre iniciativa, ou seja, do capitalismo, tem sua origem lá na acumulação primitiva. Temos que entender isso, certo? Então, é disso que se trata. Então, todos os genocídios, o que fizeram na África, gente, na África é muita coisa. É muita coisa, certo? O que fizeram na Ásia, coisas bárbaras, indescritíveis. Desde que a Inglaterra tomou conta da Índia, teve a Batalha de Plesseis, 1736, né, de Plesseis, sei lá como é que chama aquela coisa. Desde então, é só barbaridade. Inclusive, 1 milhão de pessoas naquela divisão absurda que fizeram por religião, exatamente para dividir para governar a Inglaterra, desde o Paquistão e Índia. Isso se conhece na história, certo? Agora tem gente que quer dar as costas. Então, eu cito sempre o genocídio norte-americano, porque tem o genocídio americano, né? Que foi a Guerra do Paraguai, daquele escritor cujo nome eu esqueço, muito. Eu já li esse livro algumas vezes, esqueço o nome do autor. Como é que ele chama? Né? Você que é mais novo. Mas, enfim, vamos ver, Tiago, descobre o nome desse homem aí para nós. Mas, então, autor de um livro chamado Genocídio Americano. Agora eu estou falando do genocídio norte-americano que fizeram, uma coisa bárbara. Eu já falei aqui, gente, mas eu tenho que repetir. Só em São Luís Potosí, que hoje tem um no México também, mas eu estou falando do da Bolívia. Uhum. Tem uma cidade no México, São Luís Potosí, mas eu estou falando do da Bolívia. Foram 600 mil pessoas indígenas que morreram naquelas minas. Isso é genocídio. 600 mil. Certo? Então. O Tiago falou Júlio José, eu acho que é o José Júlio Chiavenato. Chiavenato, é ele mesmo. Valeu, Tiago. João Júlio ou José Júlio Chiavenato? José Júlio Chiavenato. É ele. Valeu, Tiago. Mas então.
você estaria justificando todos os genocídios da história, certo? Dizer, mais uma vez, só uma coisa, que Trump é estapafúrdio, que Trump não. Todos os grandes ditadores, todos os grandes líderes das chamadas civilizações, que não tem muito que não tem muito de civilização, foram meio Napoleão, um cara cheio de mania, cheio de vontade, e começou falando que ia instalar, né, a democracia na Europa, que não sei o quê e tal. Na trilha da Revolução Francesa, criou um império. E se coroou imperador. Essa obsessão pelo poder, que, aliás, dá motivo a muita piada. No meu tempo, hoje não tem muita, tinha piada de louco, né? De pessoas loucas. Então, se dizia que o cara que era maluco, ele se dizia Napoleão, porque Napoleão realmente teve um poder enorme que chegou num ponto de ele ser, né, destruído na própria França, em 1815. Mas então, aí você tem, por exemplo, para citar um ali na história que todo mundo conhece, absurda, até fizeram um filme, o Xerxes, da Pérsia Antiga, né? Depois que ele armou uma esquadra potentíssima, para invadir, destruir Atenas, veio uma tempestade no mar e afundou a esquadra dele toda, certo? Aí ele passou a mão no chicote. Isso é uma lenda que corre, é claro que é uma lenda histórica. Ela trata mais, não tem pretensão de ser verdade, mas quer expressar um simbolismo, que é exatamente essa obsessão pelo poder que tem os grandes ditadores, certo? Aí o Xerxes pegou um chicote e passou a chicotear o mar, dizendo que o mar era culpado, como se estivesse punindo o mar. Então é isso que o Trump fala, não pode ser barrigudo, não sei o quê, está dentro da lógica. Gente, que é coisa mais absurda do que você botar crianças dentro de uma sala, fechar tudo e botar veneno lá para matar essas crianças, gases venenosos? Sim. Que história é essa? Isso não é mais loucura do que chicotear o mar? Sem dúvida. Fazer os parâmetros. Vamos fazer. Então, quer citar um louco? O Xerxes era louco que chicoteou o mar. E Netanyahu é o quê? Certo? Léo, só um comentário rápido. E, na verdade, é um processo de extermínio consciente, né, do que está se fazendo, utilizando, inclusive, os mesmos métodos utilizados por Adolf Hitler para exterminar, né? Essa que é. Como você falou, eu não tinha ouvido a palavra antes, mas eu ouvi da sua boca, são nazis-sionistas. Nazis-sionistas. É uma expressão sua. Se alguém usou antes, eu não sei. Aí você deve registrar e cobrar o uso. Certo? Mas então, esse acordo pretende, como diz o título, legitimar um Estado que foi genocida na sua concepção, foi genocida na sua criação, foi genocida na sua estruturação, é genocida em sua prática e será genocida. Porque tem alguma coisa, André, importante. Vamos dizer que na cabeça maluca, psicopata, do Ben-Gurion, tivesse todas essas crueldades
que nós vimos assumidas pelo Estado de Israel até hoje. Vou dizer que é na cabeça dele. Mas não havia, nessa época, uma população majoritariamente de etnia, ele acha, né, judaica na região. Hoje, Israel tem algo como 12 milhões de habitantes, certo? Veja bem. E a imensa maioria é a favor do que está sendo feito em Gaza, cara, do genocídio que está sendo praticado em Gaza. Olha como é essa população. E, evidentemente, eles têm um nível de vida muito alto, porque tem dinheiro chegando dos Estados Unidos à vontade. Todo dia chega toneladas e toneladas de dinheiro dos Estados Unidos há muito tempo. Desde a fundação, é $1 bilhão para lá e para cá toda hora. Então, eles têm, os habitantes, eu não gosto de chamar de judeus, certo? Mas os habitantes de Israel têm um nível de vida muito alto, certo? Tem um nível de vida muito alto. São privilegiados. Eles olham em volta, só tem miséria. Eles olham em volta e só tem miséria. Inclusive ali no Mediterrâneo. Você entende? Para o lado que eles olham, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, miséria causada pelo imperialismo, sempre. Ou seja, a sua vitória é a derrota dos outros. Veja bem, o bem-estar da população, eu estou falando da população, deixa o governo de lado por enquanto, da população de Israel, suas universidades, seus espaços de lazer, sua mesa farta, a sua assistência médica, uma coisa fantástica, pesquisas médicas importantes eles fazem lá. Isso é em detrimento dos vizinhos. E por isso eles são contra os vizinhos, porque eles consideram também que os vizinhos são subjente, que não têm o direito ao que eles têm de uma boa vida. O Tiago me manda uma pergunta aqui, que eu vou interromper o raciocínio, porque é uma pergunta muito bem pensada. Léo, o que você acha da iniciativa das flotilhas de ajuda humanitária aos que tentam furar o bloqueio de Israel? São iniciativas válidas ou é chover no molhado? Eu acho, Tiago, que são iniciativas válidas, certo? Eu acho isso importante. Eu acho que isso obriga, certo? Israel. Foi bem lembrado que hoje está acontecendo essas coisas lá, eu já estava esquecendo. Essa flotilha, a última agora, foi abordada por Israel e todos os integrantes da flotilha estão presos no momento, certo? Ou seja, eles, além de levar essas coisas, que realmente acaba rápido, porque a população está morrendo de fome, não tem... o que eles levam mesmo de comida e de medicamento acaba na hora, uma coisa que não vale, acabaria, mas Israel não deixa chegar. Mas é uma denúncia clara, com risco de vida, inclusive. Vamos botar essas coisas. Eu quero lembrar, Léo, desculpe, eu não podia deixar de falar uma coisa rápida, Léo. Claro. Interessante. Quando Hitler ordenou o cerco ao gueto de Varsóvia, e a outros, né? A ordem do Partido Nazista também, né, era que também não deixasse chegar alimentos, ou um mínimo de alimentos. Que coincidência, né? Que coincidência, cara. Eu não sabia disso, André. Eu confesso. A ração era diminuída ao mínimo para matar todos os judeus do gueto de fome, o maior número possível de fome. Parece que o pessoal do Estado de Israel aprendeu direitinho lições, né, cara?
direitinho. Então, essas flotilhas têm um papel, digamos que econômico, o que eles chamam, né, de humanitário, ou seja, dar uma ajudazinha, etc., positivo, certo? Positivo, certo? Mas, mais do que isso, tem um simbolismo de uma denúncia política muito forte. Tanto é que o Estado de Israel, até agora, matar para eles é pouca coisa. Se tem um grupo de jovens idealistas ali arriscando a sua própria vida para levar algum apoio a uma população que está sendo dizimada, cruelmente, para eles pouco importa, certo? Para eles pouco importa. Porque não são gente, certo? Mas eu estou falando, voltando, Tiago, então eu respondo positivamente a sua pergunta, e eu estou voltando à questão importante que ninguém tem falado, André. A população de Israel é a favor do genocídio. Eu não quero saber se essa população de Israel é ariana, se é de origem mongol, se é negra, certo? A população, quem mora em Israel, naquele estado privilegiado, como eu falei, é a favor do genocídio sobre Gaza. E agora? Não é só sobre Gaza, que eles estão matando do mesmo, não do mesmo jeito, na mesma dimensão, mas a partir dos mesmos princípios lá na Cisjordânia. Certo? Então, aí é que está o problema. Certo? Então, queríamos saudar aqui a iniciativa desse pessoal, essa iniciativa. Pô, minha garganta está pegando, porque eu estou meio gripado. Peraí. Saudar esse pessoal da flotilha, certo? Da flotilha, que é uma denúncia forte. Se Israel, que não é muito difícil, viu? Bombardear-se, ou bombardear, se bombardeasse e matasse essas pessoas todas, eu não sei se eles ficariam no poder. Porque seria uma provocação à França, à Alemanha, certo? Que já se posicionaram a favor de um Estado palestino. Mas, eu estava esquecendo disso a respeito da flotilha. Aquelas terras são terras de Gaza. Ali onde eles se aproximam, Israel não teria o direito, certo, de impedir qualquer atracação, que fala, qualquer atracação de qualquer coisa, de qualquer barco que chegasse ali, nem se fosse barco de guerra. Certo? Ali eu poderia aportar qualquer, Israel tinha que ficar calado. Quando ainda estava a flotilha em águas internacionais, foi abordada pelos navios de Israel e aprisionados seus integrantes. E aqui nós os saudamos, certo? E registramos esse ato de heroísmo, de coragem, de dedicação a um objetivo libertário, que é que nos importa. Certo? E, já caminhando para o final, como diz o povo, tem toda pessoa que vai fazer um pronunciamento fala, já caminhando para o final, então vamos lá. Lembrar das manifestações no Brasil. Por que essas
manifestações do Brasil são tão frágeis. Fraquíssimas. Você vai falar em 1 milhão na Holanda, você vai falar em 800 mil na Itália, e daí por diante, 400 ou 500 mil na França, e todo dia, e vamos, certo? Você sabia que na Itália, eu vi essa notícia agora de tarde, certo? Que a Central Geral dos Trabalhadores da Itália chamou uma greve geral para amanhã, para protestar Olha, contra o genocídio. Você viu isso, André? Muita gente não viu. Se não viu, eu estou dando a notícia em primeira mão. Greve geral, meu irmão. Chamou greve geral. A classe trabalhadora brasileira faria isso? Não. Quem é o responsável pela classe trabalhadora perder sua consciência um pouco que já teve? Eu vou dar o nome completo. Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. O partido dele é Partido dos Trabalhadores. Certo? Que lançou a classe trabalhadora num quadro de oportunismo terrível. Certo? Esses dias eu vi uma artista que eu gosto muito dela, é uma ótima cantora, compositora e também é escritora, ela é cronista, fazia crônicas muito bem, mandaram ela embora do Globo, certo? Chamada Zélia Duncan. Aí chamaram ela para falar numa mesa lá, eu vi, ela falou, olha, gente, isso não é simples, não, a situação do Brasil é dramática. Nós estamos perdendo referência, estamos perdendo moral, estamos perdendo consciência política, estamos afundando o Brasil. Ela falou isso, e é verdade. Onde o Bolsonaro vai arrumar voto? Ainda mais com essa onda conservadora que é espalhada como aqueles aviões jogam pesticida, certo? Nas plantações, que é espalhada sobre a classe trabalhadora. Certo? Quem são esses aviões, certo? Que lançam esse pesticida sobre a classe trabalhadora? O evangelismo, de maneira específica. Claro que tem os meios de comunicação, a TV, a rádio, claro. Jornais, em tanto, que ninguém lê mais, mas redes sociais, o diabo. Mas mais forte desses aviões, o mais potente, certo? É o evangelismo, são as igrejas evangélicas. Aí você vai procurar uma razão, são várias, mas a principal, do meu ponto de vista, é que Lula não rompe com Israel, rompe mesmo, como fez o Petro, da Colômbia. Ele não rompe relações, não denuncia esses assassinos, certo? Torturadores, ele não rompe, porque Lula quer o voto dos evangélicos, está disputando o voto dos evangélicos com a herança de Bolsonaro e com o próximo candidato da extrema-direita. Nós dissemos, Lula é de direita e vai disputar com a extrema-direita. A esquerda está alijada do processo político no Brasil. Sabe o que Dona Janja fez ontem? Mais uma de uma série de reuniões que ela faz com comunidades evangélicas. Não tem uma relação aí? Lula está atrás do voto evangélico. Ele sabe que vai resolver a eleição. Sem dúvida, é um oportunismo. E o PT e Lula só prensam a eleição, pela idolatria do Lula, pelo oportunismo e pelo partido apodrecido, imoralizado, chamado PT, que é só oportunista com esse negócio. O Thiago está falando aqui que a Janja foi notícia tirando selfie lá no evento. Não, ela é uma pessoa despida de
de uma mínima carga de vergonha, né? Me parece é isso. Então, está lá. Quem começou a lamber bota de evangélico no Brasil foi Fernando Henrique. Lula criticou, outro criticou, mas foi pelo mesmo caminho. O estado de apodrecimento em que estava Fernando Henrique, certo? Em 94, acho que ele ganhou pela primeira vez, né? Em 94 é o mesmo estado, ou mais, não, mais grave agora o estado em que Lula se encontra o PT. Perda de referência ética total, obsessão pelo poder para ganhar benesses do poder. Com a pauta identitária, então, se incrustaram no aparelho do Estado, igual aquelas, sei lá como eles chamam, que pega nas pedras, assim, junto do mar, aquela... Limo, né? Limo. Tá cheio. Essa pauta identitária, o que tem aí esses oportunistas que se dizem feministas, que se dizem antirracistas, não são picaretas, transformaram o Palácio do Planalto em algo parecido em bordel. Essa é a verdade. E vem a extrema-direita e fala, e eles não podem responder. Nós, da esquerda, da verdadeira esquerda, podemos falar. Certo? Nós estamos falando pela esquerda, certo? Que o Palácio do Planalto se virou uma rede de intrigas, certo? E no eixo dessa rede está a dona Janja, certo? Então, é disso que se trata. Todo lugar que você vai, as pessoas decentes sabem e pedem que Lula rompa com Israel. Não é por causa do óleo que Lula vende para Israel, já devia ter bloqueado, certo? Mas não é por causa disso. Tem gente iludida quanto a isso, porque a Petrobras vende. Não é porque arma de guerra para matar palestino, certo? Que o Brasil vende para Israel. Não é o dinheiro que vem daí, é o compromisso político, ideológico para ganhar o voto dos evangélicos aqui. É isso. É essa situação que nós vivemos. Desgraçadamente é isso, André. Infelizmente. Queria agradecer mais uma vez as colocações do camarada, como sempre, muito brilhantes. Agradecer o suporte inestimável do camarada Tiago, sempre tirando as nossas dúvidas aqui, né? E quero pedir ao Tiago que coloque na tela aí a nossa conta de Instagram, onde vocês podem ter acesso aos cortes dos nossos vídeos, né, gerais, são vídeos menores, com temas que são abordados no Conexão. Quero pedir àqueles que ainda não fizeram, como eu sempre faço, afinal de cada programa, que se inscrevam na conta do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube e ativem lá o sino para poderem ser avisados das nossas notificações e postagens. Semana que vem, a partir das 19h30, na quinta-feira que vem, estaremos para mais um Conexão MM5, né, Léo? Exatamente. É isso aí. Vamos que vamos, camarada. Muito obrigado. Um abraço. Abraço.